Vamos direto ao ponto. Muitas empresas parecem que patinam, sabe? Ficam presas num crescimento que é lento, que é previsível. Hoje, a gente vai desvendar o segredo para dar um salto de verdade nos lucros. É uma estratégia que, olha, muda o jogo completamente. E tudo começa com essa pergunta. Ela basicamente define o futuro de uma empresa. Porque, vamos ser sinceros, tratar preço como se fosse só preencher uma planilha, esse é o caminho mais rápido para a estagnação. A verdade é que o preço é a arma estratégica mais poderosa que existe. E a maioria dos negócios deixa ela lá guardada, pegando poeira. E olha só esse número. Isso aqui não é uma promessa vazia, é um resultado comprovado. O tema central que a gente vai explorar hoje é exatamente este. Pricing e RGM, quando estão 100% engajados com o time comercial, trazem, em média, 3 vezes mais resultado. A gente não está falando de uma melhoriazinha aqui ou ali, a gente está falando de uma verdadeira revolução. Agora, vamos botar o dedo na ferida e expor um erro muito comum. Um erro que custa rios de dinheiro para muita empresa por aí. Mas a boa notícia é que, no final desta análise, o caminho para desviar dessa armadilha vai estar bem claro. A maioria das empresas vive aqui, ó, na coluna da esquerda, no modo reativo, sabe? Ajustando o preço com base em custo, olhando o que o concorrente faz, mas o crescimento de verdade, aquele exponencial, mora do outro lado, na proatividade, em criar valor, em moldar a percepção do mercado e, no fim das contas, em ditar as regras do jogo. Tá, então como é que a gente alcança aquele resultado de 3 vezes mais que a gente viu? A chave está numa sinergia poderosa, uma abordagem que integra tudo, que une todas as pontas do negócio de um jeito inteligente. E essa frase do professor doutor Ricardo Fernandes é o nosso grande tema central. Ela é o resultado de mais de 30 anos de experiência e mostra que o alinhamento total entre pricing, RGM e a área comercial não é só uma boa prática, é, na verdade, a fórmula para o sucesso exponencial. E aqui entra o RGM, ou Gestão de Crescimento de Receita. Pensa nisso como a inteligência por trás das vendas. Sabe quando uma companhia aérea ajusta o preço da passagem dependendo da demanda, do dia, da antecedência? Isso é RGM puro. É a ciência de vender para o cliente certo, pelo preço certo, no canal certo e na hora certa. O foco não é só vender mais, é vender melhor, de forma muito mais inteligente. E esses 4 pilares são a base de toda a metodologia. E o que faz ela ser única no mundo é a integração total entre eles. Enquanto muitos cursos focam só numa parte, a formação da Associação Brasileira de Pricing é a única que ensina a unir tudo para criar uma verdadeira máquina de crescimento. Pricing estratégico, RGM, CRM focado em lealdade e, claro, o endopricing. E falando em endopricing, esse é um conceito que a Associação Brasileira de Pricing criou e aplica há mais de uma década. A ideia é simples e genial: transformar cada colaborador em um guardião do lucro, com um pensamento de dono. Imagina um time de vendas que não só vende, mas que entende o impacto de cada centavo de desconto na margem da empresa. Isso é endopricing, e as empresas que ainda não aplicam isso estão literalmente deixando muito dinheiro na mesa. E essa frase, ela resume tudo. Não adianta nada ter o melhor produto do mundo se a experiência de compra for ruim, se a entrega for um desastre. O valor está na jornada completa do cliente, em cada ponto de contato. É isso que constrói marcas que são fortes e principalmente lucrativas. E essa filosofia toda não é só uma ideia bonita, não. Ela é a base de uma metodologia comprovada, testada e refinada ao longo de décadas de experiência real de mercado. Essa linha do tempo mostra a evolução de uma expertise que é única. Desde 1987, o professor Ricardo Fernandes vem desbravando o campo do pricing no Brasil. Isso culminou na fundação da AB Pricing em 1999, que hoje é uma referência absoluta, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E os números? Bom, os números falam por si. Mais de 3.000 profissionais já transformaram suas carreiras e suas empresas com essa formação. E uma satisfação de 99,5% é a prova de que ela entrega o que promete. E entrega muito. E olha só esse depoimento do Átila Silvestre. Ele resume exatamente o que a formação busca oferecer. Um atalho para um conhecimento estratégico que levaria anos para ser adquirido da forma tradicional. É sobre acelerar carreiras e, claro, acelerar resultados. E, para quem quer ir ainda mais fundo, o livro Pressologia é leitura obrigatória. Nele, o professor Ricardo Fernandes revela os segredos para criar valor percebido e transformar o preço numa vantagem competitiva real.
É um complemento vital para a formação e está disponível tanto na editora Wiclap quanto na Amazon. Agora que o potencial dessa metodologia toda está claro, a pergunta é: beleza, como eu coloco isso em prática? A boa notícia é que existe um caminho muito claro e acessível para todo tipo de profissional e de empresa. O curso Pricing Business Administration é a porta de entrada para esse universo. É a certificação profissional em pricing oficial do Brasil. Com ele, se aprende a tomar decisões estratégicas, a entender o comportamento de consumidores e compradores e a aumentar a lucratividade. E o mais legal é que isso vale para todo mundo, de verdade. Desde um MEI ou um profissional liberal como um médico, advogado ou dentista, até gigantes multinacionais de qualquer segmento. E para comemorar os 27 anos de história, a AB Pricing está com uma oferta que é imperdível. Matrícula em dobro para as turmas presenciais. É isso mesmo, paga uma e leva duas. É a chance de levar alguém da equipe e potencializar o aprendizado. E além de terem um programa próprio de bolsas de estudo, essa é uma oportunidade realmente única. Essa frase resume a transformação que o curso provoca. E é exatamente essa mudança de mentalidade que leva àquele resultado de 3 vezes mais que a gente falou no começo. Quando o time comercial entende o valor, ele para de queimar margem com desconto e começa a gerar lucro de verdade. Então, chegou a hora de transformar o futuro do negócio. Vamos ver como dar o primeiro passo em direção a um crescimento exponencial e a uma lucratividade que talvez nem parecesse possível antes. O processo é simples, mas os benefícios são para a vida toda. Dá para fazer a matrícula direto no site ou pelo WhatsApp. Dá para levar a formação para dentro da empresa, para grupos a partir de 5 pessoas no Brasil ou 10 no mundo. E o mais importante, quem se forma tem acesso a uma assessoria vitalícia e entra numa rede exclusiva com os melhores profissionais de pricing do mundo. É um investimento com retorno garantido. No final das contas, essa filosofia é a linha que divide os amadores dos profissionais. Quem segue tendência de quem cria tendência. A escolha é clara: continuar na média ou se juntar é a elite do mercado. Não precisa esperar mais para dar o salto que o negócio precisa. Acesse o site, mande uma mensagem no WhatsApp, comece hoje mesmo essa jornada rumo ao lucro exponencial. E se este conteúdo foi útil, ajude a espalhar essa mensagem. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente aqui embaixo qual foi o seu maior insight. Ah, e claro, se inscreva no canal para não perder as próximas análises. Até mais!